coisa, assim, tipo, como o Neymar, que a gente vai falar sobre isso hoje. Aliás, o Brasil inteiro está preocupado. Esse jogador, ele tem um mérito, Denilson, que não é só de ser o melhor brasileiro, um dos melhores do mundo. O Neymar é um fenômeno de mídia, é um cara que sabe fazer marketing, é carismático, não é? Tem uma legião absurda de fãs e se contundiu no final de semana. Quem estava acompanhando o jogo do Olympique de Marselha e do Paris Saint-Germain viu um momento em que ele se machuca sozinho, da dor, não é? Porque às vezes é um lance que a gente vai ficar, como aconteceu com ele com o Zúñiga na Copa, né, o colombiano, que todo mundo até hoje não aceita. Tirou o Neymar daquele fatídico jogo contra a Alemanha. Enfim, agora mais uma vez um episódio de contusão na vida do Neymar. Uma lástima, a gente fica super triste pelo jogador, pelos brasileiros, pela seleção, pelo Paris Saint-Germain e pela Liga dos Campeões, que é um campeonato que aqui na Band é um grande sucesso. Então a gente vai começar hoje falando sobre essa contusão, porque alguns veículos de comunicação aqui no Brasil dizem que ele vai passar por cirurgia e que ele provavelmente ficará 2 meses, cerca de 2 meses afastado. Lá na França, o técnico Unai Emery deu uma entrevista e disse que conta com o Neymar para o jogo contra o Real Madrid, hein? Já pensou, e agora? A contusão contra o Olympique de Marselha, num primeiro momento, não parecia motivo de muita preocupação, mas nas últimas horas virou manchete no Brasil e no mundo. A informação é que Neymar tem uma fissura no 5º metatarso do pé direito e vai ter que passar por uma cirurgia. Resultado, o craque ficaria fora dos gramados por cerca de 2 meses e só voltaria em maio, a 1 mês do início da Copa do Mundo. Assim, ele perderia o jogo decisivo contra o Real Madrid na próxima terça-feira e só voltaria numa eventual semifinal de Liga dos Campeões, caso o PSG avance até lá. Só que agora há pouco, o técnico do PSG, Unai Emery, tratou de desmentir essa história. Ele disse que conversou com os médicos do clube e soube que a informação da operação é falsa. O treinador, aliás, acredita na chance de ter Neymar em campo contra o Real Madrid. Do outro lado, Zinedine Zidane, técnico do time espanhol e rival do PSG, disse que estava assistindo a partida no momento da contusão de Neymar. Ele afirma que não gosta quando o jogador se machuca e espera que não seja uma lesão séria com o atacante brasileiro. Com a cirurgia, Neymar também desfalcaria a seleção brasileira nos 2 últimos amistosos antes do Mundial, diante da Rússia e da Alemanha, no final de março. Vale lembrar que Gabriel Jesus passou por um procedimento parecido no ano passado pelo Manchester City. O atacante, que fraturou o 5º metatarso, foi operado dia 16 de fevereiro e voltou a jogar um pouco mais de 2 meses depois, dia 27 de abril. Bom, eu quero saber se você já conversou com o Neymar. Eu sei que vocês toda hora estão aí, trocando mensagens, aquela coisa toda. Ou se você conversou já com o Juninho, com o pessoal que está ali em volta dele. Tem alguma informação? Ou até agora não? Ainda não, Renata. A gente até no grupo que a gente tem lá, os Gigantes da Resende, conversou sobre o assunto, mandando mensagens pro Neymar de força, logicamente, mas ninguém entrou no assunto sobre a lesão, né? Eu acredito que ele não vai passar por cirurgia. Eu tô falando, mandei mensagem no particular dele ainda. Vou querer saber, logicamente, a situação, porque a gente torce primeiro pela recuperação, independentemente da importância do jogo contra o Real Madrid, que isso é evidente. Mas primeiro pela recuperação do atleta. Lógico que para nós brasileiros é importante ele chegar na Copa do Mundo 100%, que é a nossa grande referência. Mas é só uma sensação de que eu acho que ele não vai precisar passar por cirurgia. Eu acho que vai ser uma questão só de fisioterapia e de recuperação natural, sem passar por nenhuma intervenção cirúrgica. Claro que por enquanto ainda estamos no campo das especulações, porque não tem uma nota oficial. Agora, o técnico do Paris Saint-Germain vem a público, numa entrevista coletiva, diz que ele não passará por cirurgia e que conta com ele, espera por ele, para o jogo contra o Real Madrid. Isso realmente é completamente diferente do que está sendo divulgado no Brasil. E o Neymar conversa com muita gente daqui, a família, o pai, os amigos. Não é? Tem muita gente que ali fica próxima, né? Pessoas que ficam próximas
Neymar. Então, eu não sei, eu acho que talvez essa recuperação ela não seja possível para o jogo do Real Madrid. Claro que eu imagino que o Paris Saint-Germain vai fazer de tudo, vai disponibilizar todos os tratamentos 24 horas por dia. Ele tem um staff particular, não é? De fisioterapeuta, fisiologista, nutricionista. Neymar é um cara que, como o Cristiano Ronaldo, por exemplo, ele vai além nesse quesito. Então eu imagino que tudo vai ser feito, mas eu também não sei se até o jogo, até o dia 6, a gente terá o Neymar em campo. Mas tem um detalhe assim, emocional nessa partida e psicológica, às vezes, não estou querendo desmentir aqui o treinador do Paris Saint-Germain, mas às vezes ele dá essa declaração falando que o Neymar não vai passar por cirurgia e que vai estar à disposição do jogo. Para confundir o Real Madrid? Denilson, mas pô, vai confundir Real Madrid, Cristiano Ronaldo, time gigante e tudo mais. Mas você falar, o Neymar tá fora, por exemplo, a gente recebeu notícia de que o Neymar se machucou, a gente já toma um susto. Então é um susto, é um baque. Então pro Real Madrid você receber a notícia de que o Neymar tá fora, pô, pra nós é do caramba, né? É moral pra gente, né? Mais confiança ainda pro Real Madrid. Então eu acho que a declaração vai muito nesse sentido também do treinador do Paris Saint-Germain. E claro que no meio disso tudo, 2 amistosos importantes pro Brasil contra a Rússia e contra a Alemanha. O Tite, inclusive, olha como as coisas acontecem. O Tite adiou a convocação da seleção brasileira para o dia 12 de março, ou seja, vai esperar pelo Neymar. Exatamente. E natural também. A gente está falando da nossa grande referência do futebol brasileiro, do futebol mundial. Né? Depois de Kaká, de Rivaldo, Ronaldinho, a gente tem aí o Ronaldo Fenômeno, enfim. A gente tem aí a nossa grande referência no mundo de jogador brasileiro, né? Então é natural essa preocupação, natural o Tite esperar um pouco mais para dar a convocação para saber se pode contar com o Neymar. Bom, agora pensando num cenário negativo, que não é o que a gente espera, mas se por um acaso o Neymar precisar de mais tempo para se recuperar, até que ponto uma contusão como essa, que é semelhante a que o Gabriel Jesus teve, até que ponto isso pode prejudicar o Neymar nesse caminho até a Copa? É só a questão física, né? Porque a qualidade o Neymar não vai perder ficando 2 meses parado, se caso se concretizar a notícia da lesão, de ter que passar por cirurgia. É no mínimo 1 mês e meio, vai. No mínimo 1 mês e meio. Aí é uma questão do cuidado físico para ele se recuperar fisicamente e chegar bem na Copa do Mundo. Agora é o seguinte, nós vamos falar muito mais sobre essa contusão. Assim que tivermos notícias, alguma confirmação, alguma nota oficial, a gente vai divulgar aqui para o telespectador. E outra coisa importante é que hoje começa a fase de grupos da Libertadores, teremos o Grêmio em campo contra o Defensor do Uruguai, o Cruzeiro jogando contra o Racing da Argentina e teremos nessa semana o Palmeiras com um compromisso super difícil, não tem facilidade na Libertadores e neste momento o Nivaldo Decilo acompanha as informações do Palmeiras, vai trazer um pouquinho mais dessa expectativa de estreia na Colômbia, Palmeiras que joga na quinta-feira e chegou o grande momento, aquele pelo qual Roger Machado e seus comandados serão cobrados na temporada. Bom dia para você, Decilo. Bom dia para você, Renata, também para o Denilson, um amigo ligado na Band em todo o Brasil. As cobranças começaram logo depois da derrota para o Corinthians. Hoje o Moisés falou sobre isso aqui. Portões, você pode observar que a gente hoje está do lado de fora aqui do CT, na Academia de Futebol, na Zona Oeste da capital paulista. É o que você disse, é a Libertadores, é o clima diferente, são os últimos resultados que não ajudaram. O Palmeiras vem 3 jogos, vinha numa sequência amplamente positiva aí de 6 partidas com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista, mas já são 3 jogos sem vitória, 2 empates, Linense e Ponte Preta e essa derrota para o Corinthians. Mas agora é virar a página, o Palmeiras está na Libertadores, no difícil grupo 8, começa, como você disse, contra o Júnior Barranquilla na Colômbia, fora de casa, um time que faz uma pressão muito grande diante da sua torcida, não é um duelo fácil, o grupo é bastante difícil, o Palmeiras que vem para a sua 18ª participação em Libertadores, é um recordista ao lado de Grêmio e também do São Paulo em número de Libertadores disputadas, mas é claro que isso tem pressão, essa coisa toda. O Moisés veio para a entrevista coletiva, aí você me pergunta por que o Moisés? O Moisés apareceu muito pouco nessa temporada ainda, apenas 19 minutos contra o Bragantino, fez uma pré-temporada estendida exatamente para evitar as contusões que atrapalharam muito a vida dele e consequentemente do Palmeiras 2016 e 2017. Moisés, em entrevista coletiva, falou sobre 2 assuntos principais. Primeiro, essa
pressão que o Palmeiras, que é um time bastante forte, que investiu bastante para ganhar a Libertadores desse ano, uma Libertadores sempre muito complicada e esse ano muito difícil, uma Libertadores estendida, e também falou sobre outro assunto. O Júnior Barranquilla já disputou a pré-Libertadores, já está no clima da competição. Será que os colombianos, por isso, levam uma vantagem em relação ao Palmeiras, que está apenas estreando? Vamos ouvir esses dois assuntos abordados pelo Moisés. Sem dúvida, eles saem na frente por esse lado de já estar disputando a competição, né? Como você falou, pra gente é uma estreia e ainda fora de casa, onde eles são fortes. Por isso a gente vai ter que aumentar, por isso não dá só 100% de concentração, você tem que estar 110% concentrado, a vontade, a entrega tem que ser maior, até por esse componente, né, de você estar enfrentando um adversário que já está na atmosfera, já está no clima da competição, e você está chegando para disputar essa competição. Então, sem dúvida, é um componente a mais de dificuldade que a gente vai ter que superar. O time que não tem obrigação de vencer e que é tradicional. Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Santos, todos esses aí vocês falam que tem obrigação, que tem que ser campeão. O Palmeiras se encaixa nisso também por ser um grande clube, um grande elenco, uma grande estrutura. E a gente não tem que se sentir mais pressionado porque o clube é um clube organizado e profissional. É claro que nós sabemos as nossas qualidades, o que nós podemos fazer, e sem dúvida a gente tem time para brigar pelos títulos importantes, né? A gente não foge dessa pressão, mas ela não pode ser maior do que os outros clubes, porque todos são clubes tradicionais e correm para conquistar esses títulos, né? E o Palmeiras também, e eu já falei isso em algumas entrevistas ainda esse ano, nós não somos melhores que ninguém, mas ninguém é melhor do que a gente, tá? Então nós temos que fazer dentro de campo, se entregar o máximo possível, que aí a qualidade dos nossos jogadores em algum momento vai sobressair. Olha, Renata, para apimentar ainda mais a estreia do Palmeiras na Libertadores 2018, o árbitro do jogo vai ser o Henrique Cáceres, é o paraguaio, o mesmo que apitou aquele jogo de uma confusão enorme no Uruguai, o Palmeiras contra o Peñarol. O jogo daquela confusão, os jogadores presos ali no vestiário, ninguém conseguia sair, ainda era o Eduardo Batista, teve troca de socos e tem mais. O jogador Matias, que levou aquele soco do Felipe Melo naquela confusão, o Felipe Melo bastante acuado, vários jogadores em cima dele, já não está mais no Peñarol. Está onde? Está no Júnior Barranquilla, é reserva, mas está lá. O Palmeiras é um time experiente nesse tipo de competição, se a gente levar em consideração o grupo dos 35 jogadores do Palmeiras, 26 já disputaram a Libertadores, alguns já foram até campeões. O Palmeiras faz mistério não só na escalação, que pode ter o Vitor Luiz na entrada do Michel Bastos no meio, pode ter o Tietê saindo do time para a entrada do Moisés, que não está preparado 90 minutos, mas o Palmeiras ainda não divulgou a lista de inscritos para a Libertadores. Sabe-se que o Palmeiras vai divulgar essa lista e tem que divulgar até as 9h45 de hoje, 72 horas antes da partida. O Palmeiras também não divulga o horário do voo. A gente sabe que o Palmeiras, terminando o treinamento aqui, vai almoçar em São Paulo e depois parte em voo fretado para Barranquilla, na Colômbia. Esse jogo bastante importante na quinta-feira. Tá certo? Muito mistério, mas é o Palmeiras iniciando sua caminhada e seu sonho na Libertadores 2018. Eu volto com você, grande Renata. Obrigada, Decilo. Boas informações, hein? Trouxe um panorama completo, Nivaldo Decilo. E o Palmeiras sabe que é o momento mais importante do ano, a Libertadores. Desde o ano passado ficou aquela sensação de que faltou um algo mais. E agora com contratações, tudo bem, perdeu o clássico, não foi legal, mas não pode se abalar, não tem tempo para isso, não é, Denilson? Vai para Barranquilla, terra da Shakira, e vai lá para começar a sua caminhada rumo terra da Shakira. Eu falei, só isso? Ah, Renan, deixa eu dar umas brechas aí, meu. Não, na Colômbia eu só conheço Bogotá e Cali. Só? E era de onde? De Bogotá ou de Cali? Au! Deixa eu falar uma coisa, assim, bom, agora é sério, o elenco, né, o elenco do Palmeiras foi montado pensando em Libertadores, né? Lógico, tem as outras competições, mas o grande sonho do Palmeiras e o objetivo, imagina até da patrocinadora que coloca dinheiro
e não é pouco, né? Bastante dinheiro no Palmeiras, pensando em Libertadores. Teve a base já do ano passado, não conseguiram avançar muito, não foram muito longe na Libertadores. Agora já tem um time mais completo, um time mais entrosado, um campeonato paulista voando. É lógico, tem um mau sabor de boca aí você perdeu o clássico, não tenha dúvida. Pro Corinthians não tenha dúvida. Mas o grande objetivo do Palmeiras é fazer uma grande campanha dentro da Libertadores. O elenco foi montado para isso. Isso não dá para você pensar em outra coisa a não ser ver o Palmeiras chegar até uma reta final de Libertadores. E é muito legal ver essa participação brasileira. O Palmeiras é um time que, não só pelo dinheiro, mas pela maneira como vem se posicionando, a torcida apoia o tempo inteiro, tem um estádio incrível, uma arena super diferenciada. O Palmeiras tem investido em participações na Libertadores e agora vai para um grupo que não é fácil, um grupo complicado, mas o Palmeiras tem condições de seguir e até de ganhar esse título. O Moisés falou ali, né, que não são os melhores, mas também que não tem time melhor do que o deles, né? E é bem isso. O Palmeiras hoje, se tiver uma sintonia dentro de campo e se conseguir viver mesmo essa Libertadores, é um time que vai dar muito trabalho. Não só o Palmeiras, a gente não pode citar também, deixar de citar o Cruzeiro pelo tempo de trabalho com esse elenco que o Mano Menezes vem tendo, né? Então, assim, são dois times dentro da Libertadores que a gente tem que olhar com bons olhos. Agora, falando em Libertadores, tem Corinthians também na Colômbia. Inclusive, a gente tem a chegada do Timão lá em solo colombiano. O adversário não é o Milionários, não tem feito grandes campanhas nos últimos tempos, mas a gente viu um Atlético Nacional vencer a Libertadores há pouco tempo e é um adversário para ficar assim de olho, o Timão. Vamos dar uma olhadinha então como foi essa chegada à Colômbia. Com 48 horas de antecedência, na noite desta segunda-feira, o Corinthians desembarcou em Bogotá para o jogo de estreia no Grupo 7 da Libertadores contra o Milionários. Tempo considerado suficiente para a recuperação do desgaste no clássico do último sábado e das 6 horas de voo. Nesta terça-feira está previsto o primeiro e único treino em terras colombianas. Fica a expectativa pela definição do substituto de Rodriguinho, destaque nos 2-0 sobre o Palmeiras, mas que amanhã vai cumprir suspensão automática pela expulsão diante do Racing na Copa Sul-Americana do ano passado. E Rodriguinho é um grande jogador. No desembarque, Romero disse aos jornalistas colombianos que Rodriguinho é um grande jogador e mostrou isso no último sábado. Mas o paraguaio garantiu que o elenco é muito bom, tem jogadores que chegaram para reforçar o time na posição e que aposta na sabedoria do técnico para escolher a melhor opção. Para poder elegir e fazer um bom partido. Quanto ao Milionários, o grupo corintiano não se deixa enganar pela atual 16ª colocação do adversário no campeonato colombiano. Sabemos, independente da situação do Milionários dentro do campeonato colombiano, que é uma equipe muito difícil de se enfrentar aqui na Colômbia. Não vimos o vídeo. Romero diz que ainda não viu o vídeo do Milionários, mas sabe que se trata de um bom time com bons jogadores e que sempre faz grandes apresentações internacionais. Por isso é importante estar preparado, descansado e assistir o material do rival. A equipe contra jogo difícil, jogamos outras vezes contra Milionários em outras edições, sempre foi muito difícil. Sabemos que uma torcida aqui ajuda muito, um campo muito difícil, mas a gente vem no intuito de buscar os 3 pontos. Outra preocupação alvinegra está relacionada à altitude de 2.640 metros do estádio El Campín. É um pouco mais rápido a bola, a gente tem que ter atenção se mesmo que por aí. Romero minimiza os efeitos em relação às cidades mais altas da América do Sul, mas afirma que hoje em dia é importante estar preparado para situações como esta. Mais importante para ele é realizar um bom jogo. É o início da Libertadores para o Corinthians. A torcida e o time estão entusiasmados em fazer um bom papel e apesar da dificuldade que certamente será imposta em função da qualidade do adversário, ele aposta no potencial do timão. É descansar e ver o que acontece. Romero. Assim como o Rodriguinho, quem também não vai estar em campo é Casim. Aliás, como para o gringo seriam 5 jogos de gancho por conta da expulsão na Sul-Americana de 2017, ele sequer foi inscrito na Libertadores. Nem ele e tampouco Alex Teixeira. O atacante do Jiangsu, de 28 anos, na sexta-feira chegou a ser apontado como reforço do Corinthians por empréstimo até o fim de 2018, após aceitar uma drástica redução salarial.
Horas depois, os chineses solicitaram algumas mudanças no contrato para assinar a liberação ao Timão, que, carente de um camisa 9, aceitou tudo rapidamente, a fim de incluí-lo até domingo, data limite imposta pela Conmebol na lista de inscrição da Libertadores. Ficou decidido que o Timão pagaria 8 milhões de reais ao clube da China, mas com a possibilidade de abrir mão do jogador no meio do ano, no caso de uma proposta de compra de pelo menos 100 milhões de reais vinda de outro clube europeu. Para compensar a perda, o Corinthians teria direito a 10% desse valor. Os chineses, no entanto, não devolveram o documento assinado a tempo e o Alvinegro enviou à Confederação Sul-Americana a lista de 50 jogadores sem o nome de Alex Teixeira, que além do Timão tinha também a possibilidade de retornar ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia, de onde saiu em 2016 por 218 milhões de reais. Somente nesta segunda-feira, do outro lado do mundo, o dirigente do Jiangsu mandou dizer que, apesar da vontade do técnico Fábio Capello em reformular o elenco, inclusive com a chegada de um italiano e um danês que estourariam o limite de estrangeiros permitidos no clube de futebol do país, o clube optou em manter Alex Teixeira no grupo e o negócio foi desfeito. E, portanto, o Corinthians estreia na Libertadores nesta quarta-feira contra o Milionários no estádio El Campín, em Bogotá, sem o sonhado reforço de um centroavante. Denilson, a situação do Alex Teixeira parecia bem encaminhada, de repente o clube chinês diz que não libera o jogador, ninguém afirma nada, ninguém confirma no Corinthians, e é um bom jogador, o Alex Teixeira tem uma rodagem internacional, seria uma boa contratação, mas não sei se vai acontecer. Mas você acha que os chineses são bobos, é? Mudar agora é contrato valendo. Não é assim não, filho, se não chegar com o Cascaio, se não chegar com o Cascaio não é tirar jogador de lá não. E também não tá tão simples o jogador falar assim, não, eu também não tô feliz aqui e quero ir embora. Não tem mais isso. Então porque muitos estão lá, já não é uma novidade. Opa, tem um contrato, tem que cumprir, são multas rescisórias para ambas as partes, aí se o Corinthians não chega e fala, ó, eu quero o jogador e é X e pagar, não fica tão simples tirar um jogador não. Seria interessante trazer o Alex de volta pro Brasil, até para uma função que o Corinthians, uma posição que o Corinthians está precisando, né? Então seria interessante, mas se não pagar o que os chineses querem, esquece. Agora o Carille, ele mudou um pouquinho o esquema tático, tirou a figura do centroavante, não tem, até por isso que não colocou e não está existindo mais essa alternativa. Só que um clássico a gente viu os caras ali já felizes, alegres, sorridentes, muito diferente da semana anterior. Um clássico muda toda a história. Mas é um sistema tático que o Carille usou especificamente para o jogo contra o Palmeiras. Você acha que não vai se repetir na Libertadores? Pode ser que ele repita isso na Libertadores se encontrar um time com uma característica parecida do Palmeiras, que eu digo como um meio de campo com posse de bola, com jogadores de qualidade, ele vai povoar o meio de campo do Corinthians como ele fez contra o Palmeiras. O ponto forte do Palmeiras é onde? O meio de campo, né? E o que ele fez? Ele protegeu o meio de campo. Aonde ele surpreendeu, eu acho que a todos, porque todo mundo imaginava o Romero como centroavante ali e tal, porque é até uma característica que o Romero de repente conseguiria se adaptar mais rápido. Aí ele vai de Rodriguinho, é onde ele surpreendeu. Mas ele não vai jogar sempre assim não. Agora, Denilson, Libertadores é outra história. Não dá pra pensar que tem jogo fácil, jogo médio, difícil. Todos eles são jogos bem complicados, tem uma série de pontos para você analisar. Agora, vem embalado, não é? Achou uma formação que funcionou no clássico contra o Palmeiras, que estava invicto. O que você espera para esse jogo contra o Milionário? O Corinthians, a Libertadores, Renata, é um campeonato à parte, né? É um campeonato que não basta só você ter qualidade técnica. Você tem que conciliar a qualidade técnica e com a vontade e a garra de Libertadores. O Corinthians vem conseguindo fazer isso, conquistou Libertadores fazendo isso. Começo de Libertadores é sempre muito importante. Você apresentar um bom futebol e já entrar no clima de Libertadores. Eu acho que o Corinthians vai conseguir fazer isso. Agora, falando nesse clima de Libertadores, o Santos na quinta-feira também estreia na competição. É um jogo duro pela altitude, acontece em Cusco, o Real Garcilaso é o adversário, e o time do Santos, que não vai ter o Gabigol para o clássico do final de semana, para essa partida conta com o atacante. A semana começou bem para o Peixe. E que semana! Depois de vencer o Santo André no domingo, a equipe de Jair Ventura chegou à terceira vitória consecutiva e sem sofrer gols. Ótima
fase antes da estreia na Libertadores. Nesta terça-feira, a delegação já viaja para a cidade de Cusco, no Peru, onde na quinta encara o Real Garcilaso com 3.400 metros de altitude. E aí, como faz para driblar esse adversário? É algo que dá para se tirar de letra, assim. Claro, tem que passar por isso. Se pudesse não passar, a gente não passaria, mas tem que passar. Então vamos tentar tirar de letra isso. Sabemos as dificuldades que tem, mas vamos saber administrar aqui. Tenho certeza que podemos vir com um resultado positivo de lá. Semana que termina com um clássico contra o Corinthians domingo que vem no Pacaembu. Ou seja, será uma sequência daquelas nos próximos dias. Agora, será que dá para pensar uma coisa de cada vez? É como o professor fala, a gente tem que ser cauteloso quanto a isso, né? A gente tem que pensar sempre no próximo adversário, o próximo adversário nosso. E é assim que a gente vem pensando, dessa maneira. Um passo de cada vez, né? O próximo adversário, Libertadores, vamos pensar na Libertadores. Claro, o clássico é importante, também mas vamos um passo de cada vez. Se passou a Libertadores, aí a gente volta totalmente pro clássico. Contra o Timão, o Peixe não contará com o seu principal jogador. Gabigol marcou 4 vezes nos 4 jogos que disputou, mas nesse período levou 3 cartões amarelos. O da suspensão foi quando concluiu uma jogada de impedimento em que o árbitro já havia paralisado. Uma preocupação que o time só quer ter a partir de sexta-feira. Por enquanto, atenção no maior objetivo da temporada. É a competição mais importante do ano, todos os torcedores estão esperando, a gente está esperando por isso. Estão totalmente focados, sabemos o quão grande é a Libertadores, o quanto é importante para nós, para a torcida, para o Santos isso. Então nós sabemos disso, estamos totalmente convictos que a nossa equipe pode sim chegar com a equipe que a gente tem, com as qualidades que a gente tem aqui dentro. O clube divulgou a lista de 30 inscritos, podendo fazer 5 alterações ao final da fase de grupos e depois 2 trocas entre as fases de quartas e semifinais. O atacante Bruno Henrique está garantido, porém se recupera de uma lesão no olho e está suspenso nas 5 primeiras rodadas. Fora mesmo ficou o lateral esquerdo Romário, uma das contratações para essa temporada. A principal novidade é do meia Diogo Pituca, que nem constava na lista do Paulistão. Uma semana importante, pelo visto, a primeira de muitas que vem pela frente. Tá aí o Santos, que é um time acostumado também com competição. Jair Ventura já tem esse desafio. Ele que o ano passado fez uma boa campanha com o Botafogo e agora retorna à Libertadores com o Santos. Tem perdas consideráveis. O Bruno Henrique é uma delas, Denilson, porque está suspenso, teve esse problema no olho lá, naquele jogo do começo do campeonato contra o Linense, e ainda está se recuperando. Mas é um jogador que na sequência vai ser importante. Mas eu já começo a ver um Santos mais compacto dentro de campo. Vitor Bueno voltando pro time. Eu vejo um time mais compacto, assim, não tão dependente de algum ou outro jogador, né? Teve algum momento da temporada passada que era muito dependente, por exemplo, do Bruno Henrique. Só pelas jogadas pelas laterais e com velocidade. Hoje não, a gente consegue ver um Santos um pouco mais equilibrado, principalmente no setor de meio de campo. Eu venho sendo redundante nos comentários em relação à condição física do Renato. Acho que quando ele estiver realmente bem, que eu acho que ainda não alcançou o nível físico desejado, ao lado do Alisson, que no último jogo para mim foi um dos melhores jogadores. E aí você tem a presença do Gabigol, que eu acho que deu um ânimo a mais para esses jogadores, por mais que o Santos tenha uma equipe jovem, mas muitos desses jogadores já jogaram bastante no Santos. E engraçado como o Santos ele se reabilitou muito rápido, porque ano passado você citou a dependência que tinha do Bruno Henrique, mas tinha Ricardo Oliveira, Lucas Lima, e esse ano reformulou bastante o elenco e agora o Jair Ventura está dando um padrão. Exato. Acho que o clássico contra o São Paulo trouxe confiança, era legal ter vencido um clássico. O Santos foi muito bem defensivamente naquele jogo e agora vai ter que enfrentar a altitude, é o primeiro desafio da Libertadores. E não tem como você falar de Libertadores e não falar de um time bem postado defensivamente. Então o Santos vem conquistando isso no Campeonato Paulista, tem um time forte no sistema defensivo e tem um Gabigol que está fora do próximo jogo do Paulista, né? E tem um Gabigol que vive um grande momento. O Sacha também entrou bem nessa equipe. Ainda quero ver mais a evolução dele, mas nesse primeiro momento, muito bem. Ele e o Gabigol parecem entrosados. Isso
conta muito pro Jair Ventura, pra equipe. E o Santos é um time bem organizado, tem um grande goleiro, o Vanderlei, a gente tem que destacar, é diferenciado. Perdeu, por exemplo, o Vitor Ferraz, mas o Daniel Guedes deu conta ali na lateral direita. Então agora com o Dodô, né, chegando pra lateral esquerda, é um time que pode dar trabalho na temporada. Pode dar trabalho, eu acho que ele busca o equilíbrio, porque falta ainda, na minha opinião, esse meia criador. É lógico que a gente não vai achar um outro Lucas Lima, né? O Santos não vai achar um outro Lucas Lima, mas era importante tentar encontrar alguém com essa característica de armar o time, de fazer o time jogar. Eu acho que o Santos ainda não tem esse jogador. E tomara que ele consiga, ainda sem contratar, consiga fazer com que o Vitor Bueno faça essa função pela qualidade técnica que ele tem, não é exatamente a função, mas quem sabe adaptá-lo ali, não é numa necessidade, porque, na minha opinião, o Vitor Bueno em forma, entrosado, é melhor que o Vete. Ele já se colocou à disposição também, né? Ele falou, toma aqui, né? Toma aqui, se quiser. Agora tá dinâmico o programa do Santos, já falamos em Corinthians, já falamos em Palmeiras, agora o assunto é São Paulo. Um momento ruim de desconfiança do torcedor, mas Dorival segue, pelo menos, por enquanto, até o jogo de amanhã pela Copa do Brasil contra o CRB, segue no cargo. Vamos aguardar. Quando Dorival Júnior pisou no gramado do Morumbi domingo passado, talvez tenha voltado no tempo. Afinal, ele foi revelado como jogador na Ferroviária, no início dos anos 80. Mas a verdade é que não havia espaço para a saudade. O treinador do São Paulo sabia que o seu futuro estava em jogo naqueles 90 minutos. Dorival completou 37 partidas no comando do São Paulo, no empate sem gols contra a Ferroviária. Igualou a marca de Rogério Ceni, o seu antecessor. Está mantido, mas a pergunta que fica é até quando? A diretoria não se manifesta oficialmente, mas amanhã o treinador estará novamente neste mesmo banco de reservas. O São Paulo recebe o CRB pela Copa do Brasil. O futebol tem um palmo de distância entre o céu e o inferno. É isso. Um resultado começa a modificar um padrão todo, quer ele seja positiva ou negativamente. Há uma semana realmente as coisas estavam bem tranquilas. Perdemos um jogo para o Santos e parece que foi o fim do mundo. Ninguém analisou a partida de um modo geral, o contexto de tudo que tem acontecido. Isso é cultural. Como eu falei antes, a responsabilidade tem que ser dividida, tem que ser compartilhada, assim se constrói um grupo de homens e aqui ninguém vai fugir disso. A culpa não é só do Dorival, todos temos culpa, então precisamos melhorar o mais rápido possível. O resumo da temporada tricolor mostra apenas 11 jogos, com 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, sendo 2 em clássicos paulistas. Mas a torcida já está no limite. No domingo, vaias no final do primeiro tempo. Vaias no final do jogo. E entre as vaias, aquele coro que treinador nenhum gosta de ouvir. O Morumbi não se conformou quando Valdívia saiu para a entrada de Nenê, principalmente porque em seu primeiro lance, o camisa 7 perdeu um gol que não costuma perder. Tem momentos que as coisas não dando certo, é natural que se voltem totalmente para o treinador. Se cada treinador que fosse vaiado fosse o momento final desse treinador, eu não sei onde nós pararíamos aí, as coisas seriam ainda mais mecânicas do que vem acontecendo. Por trás da frieza das respostas, Dorival está incomodado, não só com os números, mas por não ter em mãos o elenco que queria. Ele pediu jogadores rápidos à diretoria, recebeu Valdívia, é verdade, mas ficou sem Gabigol, com quem sonhou. Nenê e Trellis não estavam nos seus planos. Em cima da cultura do futebol brasileiro, eu já teria saído, né? Eu acho que uma ou duas derrotas são suficientes para queimarem qualquer profissional. Eu estou fazendo o meu trabalho. Confio na diretoria, independente da atitude que tomem, confio na diretoria e em tudo que vem sendo falado. As pessoas estão lá no dia a dia, avaliando e analisando o meu trabalho. A vida es así, ¿no? A mí falaron de mí y ellos me acogieron. Dorival, diretoría, mis compañeros. Ahora me toca a mí ayudar a ellos y voy a ayudar a todo el mundo. A pressão ela é contínua e a todo instante. Parece que é prazeroso você ver uma mudança de treinador no Brasil. É a satisfação de todo mundo.
para que na segunda-feira seguinte passe-se a buscar uma nova vítima. Eu não concordo com você não, viu, Dorival? Eu acredito que a imprensa, o torcedor, o dirigente, todo mundo que é apaixonado por futebol quer ver um bom trabalho, quer ver um time bem entrosado, jogando bem, ainda mais quando você tem qualidade, porque o que a gente viu até hoje de Nenê, Diego Souza, principalmente, Valdívia, que eu conheço tão bem, sempre foi qualidade. Então, que eles possam fazer esse campo. Acho que não é contra o Dorival, Denilson, é muito mais que isso. É ver um trabalho sendo executado num grande clube e numa equipe que merece tratar melhor o seu torcedor, porque quase caí para a Série B, eu que caí para a Série B como torcedor, eu sei o que é isso deixa marca. O mais prazeroso, ele fala que pra gente, né, é prazeroso ver um treinador sair, ver um treinador fazer um trabalho ruim, e ele tá analisando ali na declaração dele os últimos jogos, né? 2, 3 derrotas, já querem que o treinador saia. É um contexto geral, não são 2, 3 derrotas, é um trabalho a longo prazo. O Dorival foi contratado para tirar o São Paulo de uma situação complicada, conseguiu. Só que nessa altura do campeonato, pelo que eu acompanho, o time já deveria ter um padrão de jogo. E a gente não vê o time com um padrão de jogo. Essa é a única cobrança. E eu falei aqui durante a semana em relação ao que pensa a diretoria. O trabalho está sendo bem feito? Se o trabalho estiver sendo bem feito, se eles estão olhando com esses olhos, de que o trabalho do Dorival é bem feito, está sendo bem feito, então deixa o Dorival continuar o trabalho. Também a gente já criticou aqui os diretores que por uma pressão de torcida, por uma pressão da mídia, manda o treinador embora. O Chico trouxe a informação ontem, né, numa matéria que ele fez, que não sei se foi o Chico, mas foi o André Galvão. 50% de aproveitamento tem o Dorival. Então deixa ele continuar. Se vocês, diretores, acreditam no trabalho, deixa ele continuar. Mas eu acho pouco, 50% para um time como São Paulo. E te pergunto, para você o trabalho deste ano, não. Está sendo bem? Não? Para mim não. Não esperei terminar a pergunta. Não, Loirão, vai por mim. Não está sendo bem feito o trabalho. Agora, Denilson, isso a gente está falando de futebol aqui no Jogo Aberto, o que você tem para contar, hein? Você tá demais, hein, Leandro? Bom, gente, é o seguinte, se o assunto por aqui é futebol, não podemos deixar de falar de Copa do Mundo Rússia 2018. Imagina só você participar da Copa do Mundo na Rússia, no meio da torcida brasileira, vibrando de pertinho cada lance dos jogadores. Só de imaginar o coração chega a bater mais forte, né? Com a Agastor você planeja sua viagem desde a passagem aérea até os ingressos hospitality, com benefícios exclusivos e ainda garante hospedagem nos melhores hotéis da Rússia. Show de bola, né? Então vá até uma loja Agastor mais próxima ou então acesse agastor.com.br e garanta já o seu lugar na torcida Brasil. Não perca a oportunidade de viver essa experiência única de torcer ao vivo para o Brasil, no evento de futebol mais amado do mundo. Agastor, seu shopping de viagens e operadora oficial da Copa do Mundo na Rússia 2018. Renato. Beleza, Denilson. Na sequência, a polêmica da confusão do Neymar. Vai fazer cirurgia, não vai? O técnico do Paris Saint-Germain que conta com ele para o jogo contra o Real Madrid. E agora, hein? Denilson, vem cá um pouquinho, ó. Vamos daqui a pouquinho apresentar a Libertadores completa, a participação brasileira, os grupos, o que vai acontecer. Eu vou nem no camarote tem lugar nenhum, olha. Cai na minha, vai por mim. Eu troco, na moral. Oi, tá chegando. Vai ter receitas, vai ter passando serviço, chiques pra sua casa ficar mais bonita, saúde. E um jeitinho especial. Você divertir, vai ser gostoso. Melhor da tarde, vai deixar sua vida muito melhor. Nesta quinta, 3 da tarde, estreia Melhor da Tarde, com Kátia Fonseca. Esse ano novo agora eu falei que ia ficar bem, mas esse dia é muito difícil. Aqui, ó, Isa, minha irmã ligando pra falar que tá sem dinheiro pra pagar IPTU e PVA. Entra no aplicativo do Banco do Brasil e pega o crédito. Não sabe mexer o que, Isa? Pede aplicativo pra mandar nude, você sabe, pra pagar conta, mas tá louca. Aí, Isa, deixa eu te ligar o telefone na tua cara que eu tô sem. E o que, garoto? Eu encarcelei pra tua casa. Organize as contas, com tudo em dia, com as melhores soluções de crédito do Banco do Brasil. Pensando bem, tá. Já pensou em comprar todos os produtos da Capricho em um só lugar? Melhor notícia, amiga, agora você pode! A Capricho acabou de lançar uma lojinha com os itens mais incríveis da marca. Tem mochila, tênis, chinelo, caderno, esmalte e muito mais. É a sua chance
50% de desconto. Você só encontra no Buscapé. Acesse buscapé.com.br ou baixe o aplicativo grátis. E dá um busca, dá um Buscapé. O relógio acorda cedo. Abre o olho, vai pra vida, você lá. Se mexe, mano, bate no peito, vai na raça. Aqui é conquista, todo mundo é massa. Tudo é 3, 400 da tarde. Meu corpo pede mais, espere, me aguarde. Já somos Cristina Oliveira, seja sempre o seu melhor. Jogo aberto. Oferecimento. Misture a farinha sem glúten da Amavil. Sabor do Brasil. Está desempregado ou precisando de uma renda extra e quer trabalhar no conforto de sua casa? Essa é a sua chance. Trabalhe em casa sem vínculo empregatício, sem patrão, sem horário, podendo ganhar acima de R$3.000 por mês. Isso mesmo, mais de R$3.000 por mês. De forma simples, rápida e manual. Enviamos o material na sua casa. Somos a maior empresa da América Latina que pode garantir o conforto e a segurança que você precisa. Ligue agora mesmo, 0800 340 mil e saia da crise. E aí, amiga, vamos almoçar onde hoje? Ah, vamos ali no restaurante da esquina, é mais prático. E agora? Agora, Pigatil. Vamos nessa? A fórmula exclusiva de Pigatil contém boldo e alcachofra, auxilia na digestão e regulariza as funções intestinais. Pigatil, digestão em boa companhia. Atenção, você que está com problema de pontuação em sua carteira de habilitação e não sabe como solucionar. Sua habilitação foi cassada ou suspensa por excesso de pontos. Temos uma equipe especializada em recursos de multas para que você volte a dirigir rapidamente e com tranquilidade. Ligue agora 0800 74 24 202, 0800 74 24 202 ou mande uma mensagem no WhatsApp 11 95 240 43 43. Problema de pontuação é com a FX. A melhor companhia para sua noite está aqui. Hoje, 10h30. Pesadelo na cozinha. E amanhã? Tem alguém aí? Tem Cine Band. Sunshine, alerta solar. Quinta. Você está pedindo para os funcionários tirarem o dinheiro do bolso e comprarem camarão e peixe enquanto você anda num carro de $600 de prestação? O sócio. Sexta, tem Robin Williams na sessão especial. A Gaiola das Loucas. No sábado, Steven Seagal, Justiça Implacável. E logo depois, não perca, a Mauri Júnior. O melhor para sua noite está aqui, na Band. Daqui a pouquinho apresentaremos a Libertadores aqui na Visão do Jogo Aberto, a competição que a gente ama, tá chegando, tá começando na fase de grupos e daqui a pouquinho também a contusão do Neymar que gera uma polêmica danada na França. Bom, pesquisar preços de loja em loja para economizar é coisa do passado, sabia? E é para evitar isso que existe o Buscapé. O Buscapé é um site que reúne milhares de lojas online em um só lugar para você comparar preços e fazer sempre a melhor escolha. Olha como funciona. Chega de perder tempo pesquisando preços na internet. Acesse já o Buscapé. Aqui você procura por um produto e acha os preços de milhares de lojas. Aí é só comparar e escolher a melhor oferta. Acesse buscapé.com.br, compare preços e economize. Não, Buscapé. No Buscapé tem de tudo para você comparar. Eletrônicos, eletrodomésticos, celular, camisa de time, o que você quiser. E tem mais. Além de ver preços de um jeito muito mais simples, você ainda aproveita o histórico de preços do Buscapé para ter certeza que a oferta vale a pena. Acesse agora buscapé.com.br e descubra os melhores preços da internet. Quer driblar o orçamento e aproveitar só ofertas de verdade? Acesse buscapé.com.br e dá um
busca, compare e economize. E olha só, agora a gente fala de Libertadores, fase de grupos, agora é pra valer. 32 times em ação. Metade deles já sentiu o gostinho de levantar a principal taça das Américas, um recorde na história. Por essas e por outras, começa hoje a fase de grupos daquela que já é considerada uma das maiores Libertadores de todos os tempos. 7 clubes brasileiros estão na parada e o atual campeão é o primeiro a entrar em campo. Hoje, às 7h15 da noite, o Grêmio começa a defender o título diante dos uruguaios do Defensor, numa chave que conta ainda com Cerro Porteño e Monagas. A torcida espera que um certo treinador fique ainda mais cansado. Eu, sinceramente, estou meio cansado aqui no Grêmio, mas não é do trabalho não. A gente dá a volta do lindo, rapaz. Agora a gente dá um tempinho porque vamos continuar, a gente vai continuar. Também nesta terça-feira, um pouco mais tarde, é a vez do Cruzeiro, de Mano Menezes, estrear na Libertadores 2018. O adversário é o Racing, que vive bom momento no Campeonato Argentino. Todo mundo tem que estar voando, o time tem que estar bem para poder estrear a Libertadores aí com uma vitória fora de casa. Os outros times do Grupo 5 são a Universidade de Chile e o Vasco. O Cruz Maltino, aliás, passou pelas fases preliminares da Libertadores e só estreia no dia 13 de março em busca do segundo título da competição. Vai ser um grupo muito difícil, mas nós temos nossa força aqui dentro de casa, contamos com a nossa torcida. Eu acho que teremos tempo para nos preparar. Outro time carioca nesta edição é o Flamengo, o único brasileiro que estreia em casa, apesar de ter que jogar com os portões fechados amanhã diante do River Plate no Engenhão, devido aos incidentes na final da última Copa Sul-Americana. Estamos às vésperas, às portas de uma Libertadores, temos um grande jogo na quarta-feira, vai ser uma grande prova. E eu estou convicto e confiante de que a responsabilidade aumenta e nós vamos fazer um bom jogo. Emelec e Santa Fé completam a chave 4, que não deve ser fácil para o rubro-negro. Atual campeão brasileiro, o Corinthians também tem o primeiro desafio amanhã. Vencedor da Liberta em 2012 e vindo de uma grande vitória sobre o Palmeiras no Paulistão, o Timão visita o Milionários na chave 7, que também conta com os argentinos do Independiente e o Deportivo Lara da Venezuela. Forte, né? Com Milionários e Independente, um grupo forte aí que a gente tem que estar bem preparado para passar de fase. Assim como o maior rival, o Palmeiras, dono da América em 99, também estreia na Colômbia, só que em Barranquilha, diante do Júnior nesta quinta-feira. Mas o maior obstáculo para o Verdão no grupo 8 deve ser mesmo o Boca Juniors, líder do campeonato argentino, enquanto a Alianza Lima não deve oferecer muita resistência e haja pressão para um dos favoritos ao título. A pressão ela é inerente do tamanho do clube e da paixão da sua torcida. Não tenha dúvida que é um desafio enorme. Eu tenho a consciência plena disso. Mas eu estou preparado, motivado. Também na quinta, o tricampeão Santos começa a trajetória no Peru diante do Real Garcilaso. A chave do Peixe, aliás, é a que tem mais títulos entre todas nessa edição, já que o Estudiantes conquistou a Libertadores 4 vezes e o Nacional do Uruguai 3. A maior esperança santista já fez 4 gols em 4 jogos no Paulistão. Estou muito ansioso, sou santista, todos sabem, então fui muito na Globo ouvindo ver os jogos na Libertadores, sabe? Aqui o time era diferente. Nos grupos sem times brasileiros, a chave 2 tem Atlético Nacional, Bolívar, Colo-Colo de Valdívia e Delfim. E no grupo 3 estão Atlético Tucumã, Libertad, Peñarol e The Strongest. Todo mundo na briga para conquistar o maior desejo do futebol sul-americano. Denilson Show, pra você qual é o brasileiro mais favorito pra Libertadores desse ano? Só isso, minha loira. Só quer isso, né? Só essa perguntinha básica. Vamos igual o Jack. Vamos por parte, fatiando. Vamos fatiar a criança, igual o maluquinho lá que joga o sal na picanha. Vamos pensar que eu falei sobre
sobre Cruzeiro e falei sobre Palmeiras. Porque para mim são dois times que mantiveram uma base e trouxeram alguns jogadores que podem agregar ainda mais, logicamente, a qualidade dentro do time e tempo de trabalho. Primeiro do elenco do Palmeiras, que trocou o treinador, então vamos falar só do elenco. Agora o Cruzeiro, além do elenco, a permanência do treinador. Eu acho que tem uma coisa muito séria na Libertadores. Acho que tanto Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo são equipes fortes. O Grêmio, atual campeão, não dá para descartar também. Corinthians, não é que é uma equipe bem treinada pelo Carille. Mas o que eu também gosto de analisar nessa primeira fase é a dificuldade dos grupos. Claro que às vezes o que a gente pensa na teoria, na prática não se confirma. Mas eu vejo também que, por exemplo, o Cruzeiro, que é um time que eu gosto muito, vai pegar o Vasco. Já é um clássico brasileiro, não é uma coisa legal, né? Um grupo difícil. Um grupo difícil. O próprio grupo do Flamengo é muito complicado. Já pega o River Plate assim de cara, que não vive um grande momento, mas tem tradição na competição. E aí a gente vê, por exemplo, um Grêmio num grupo fácil. Então, de repente, nessas você vai passando, vai adquirindo corpo dentro da Libertadores e vai começando a evoluir na competição. O Palmeiras também não tem um grupo fácil. É tudo na teoria, né? Porque às vezes você pega um time que joga fechado para explorar um contra-ataque, para jogar por uma bola, é muito mais complicado você jogar. Você falou de jogar contra o River, por exemplo, o Flamengo. Pode ser que o River saia pro jogo. Só que é um jogo, já para começar, que o Flamengo vai estar sem torcida. Isso beneficia o adversário. Então, mas, por exemplo, uma coisa que eu acho interessante, quem é que na Libertadores do ano passado imaginava que o Jorge Wilstermann eliminaria o Atlético Mineiro, dificultaria a vida do Palmeiras? Enfim, a Libertadores sempre tem uma surpresa. Muito em cima disso, porque tecnicamente o Palmeiras era muito melhor do que o Jorge Wilstermann. Era muito melhor. Acabou sendo surpreendido. Agora a gente fala depois mais em Libertadores, porque o assunto é a contusão do Neymar, que por enquanto está muito mal explicada e divulgada. A contusão contra o Olympique de Marselha, num primeiro momento, não parecia motivo de muita preocupação, mas nas últimas horas virou manchete no Brasil e no mundo. A informação é que Neymar tem uma fissura no quinto metatarso do pé direito e vai ter que passar por uma cirurgia. Resultado, o craque ficaria fora dos gramados por cerca de 2 meses e só voltaria em maio, a um mês do início da Copa do Mundo. Assim, ele perderia o jogo decisivo contra o Real Madrid na próxima terça-feira e só voltaria numa eventual semifinal de Liga dos Campeões, caso o PSG avance até lá. Só que agora há pouco, o técnico do PSG, Unai Emery, tratou de desmentir essa história. Ele disse que conversou com os médicos do clube e soube que a informação da operação é falsa. O treinador, aliás, acredita na chance de ter Neymar em campo contra o Real Madrid. Do outro lado, Zinedine Zidane, técnico do time espanhol e rival do PSG, disse que estava assistindo a partida no momento da contusão de Neymar. Ele afirma que não gosta quando o jogador se machuca e espera que não seja uma lesão séria com o atacante brasileiro. Com a cirurgia, Neymar também tocaria a seleção brasileira nos 2 últimos amistosos antes do Mundial, diante da Rússia e da Alemanha, no final de maio. Vale lembrar que Gabriel Jesus passou por um procedimento parecido no ano passado pelo Manchester City. O ataque fraturou o quinto metatarso, foi operado dia 16 de fevereiro e voltou a jogar um pouco mais de 2 meses depois, dia 27 de abril.